Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre o Estado Islâmico em Moçambique. É um problema crescente, é um problema que está preocupando a todos, não só em Moçambique, mas na União Africana também, na ONU, etc. Então é um assunto muito complicado e para vocês que estão assistindo pela primeira vez, espero que vocês gostem do programa, deixem seus comentários, sugestões de programas futuros. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Vamos lá para mais um episódio. Bom, assim como o Brasil, Moçambique também foi uma colônia portuguesa e eles conseguiram a independência deles em 1975. Logo em seguida começou uma guerra civil sangrenta que gerou inúmeras mortes, milhões de mortes, e foi travada entre a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, e a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana. Essa guerra civil ela seguiu até 1992, quando chegaram num acordo. Frelimo basicamente ficou à frente do governo moçambicano ao longo dos anos, e assim foi. No entanto, Moçambique vive ainda problemas estruturais gravíssimos desde então. A corrupção no país ela é endêmica, a falta de dinheiro, a falta de capacidade de organização e de gerar uma vida melhor para os seus cidadãos. Tanto que o PIB, por exemplo, de Moçambique, ele gira ao redor de 15 bilhões de dólares por ano, o que é uma quantidade ínfima em comparação com vários outros países do mundo. Agora, o que é o ponto central do potencial renascimento de Moçambique no futuro próximo? São as descobertas dos campos de gás natural no norte do país, principalmente na região de Cabo Delgado. Então aqui, na região de Cabo Delgado, foi descoberto inúmeros campos de gás natural, onde empresas privadas como a Total, francesa, a Exxon-americana, a Eni italiana, elas se estabeleceram aqui e elas estão começando um investimento privado muito grande em projetos de exploração e extração desse gás natural e o projeto também para transformar esse gás em gás natural liquefeito, que facilita o transporte. Bom, nessa região, que é uma região muito pobre de Moçambique, esse investimento feito pela Total, ela hoje é o maior investimento privado africano em curso, ou seja, é um investimento tão pesado que ele pode gerar de receitas para o governo moçambicano 100 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Isso é uma quantidade de dinheiro muito importante, principalmente para um país que tem um PIB anual de 15 bilhões de dólares. No entanto, essa região, aqui você vê um pouco sobre onde que se dá a exploração, os campos de exploração, etc., onde é que vai ter algumas plantas para transformar o gás natural em gás liquefeito. Agora, com o passar do tempo, essa se tornou uma região extremamente problemática. Em 2007, começaram a surgir vários grupos na região de Cabo Delgado, um pouco mais intensos em relação a confrontação com governantes locais e com habitantes locais, que eram grupos islâmicos, colocando uma pressão muito grande na busca por recrutamento nessa região. No início de 2010, esses grupos eles se radicalizaram ainda mais e se tornaram grupos jihadistas, culminando em 2017 com a vinculação ao Estado Islâmico. E o grupo do Estado Islâmico que eles se vincularam não é necessariamente a matriz na Síria, mas sim o grupo a província centro-africana do Estado Islâmico. Quando eles declaram a lealdade para esse grupo na África, eles passam a receber muito mais recursos, treinamentos, e ali eles veem um campo fértil para expandir suas atividades por conta da pobreza na região, da grande quantidade de desemprego, e isso faz com que eles tomem um controle muito grande, não só de áreas físicas, de territórios, mas também da mente de várias pessoas.
Acontece que, à medida que o projeto de gás natural começa a se desenvolver e expandir, e a população local ainda não vê os benefícios disso, apesar do governo moçambicano prometer que todos os benefícios e receitas que oriundos desses projetos vão ser revertidos na comunidade, a história de Moçambique, a história recente, não conta a favor, principalmente pelo passado de corrupção e o fato dessa região de Cabo Delgado ser uma região basicamente esquecida pelo governo em Maputo. Então, a partir daí, o Al-Shabaab, que é o nome do grupo jihadista nessa região, que não tem nenhuma ligação com o Al-Shabaab da Somália, eles começam a promover uma onda de ataques jihadistas nessa região, que envolve saqueios a várias cidades e vilas, colocam vilas inteiras pegando fogo e chegando ao ponto de decapitar várias pessoas ao longo do processo de conquista de território, bem ao estilo daquilo que nós já conhecemos e vimos no Estado Islâmico na Síria. Mais recentemente, um ataque muito agressivo, que incluiu decapitações, ocorreu nessa região de Palma e contra estrangeiros vinculados ou não, mas na percepção do Al-Shabaab, qualquer estrangeiro na região está vinculado ao projeto de gás natural, e isso faz com que eles não sejam bem-vindos. O problema está crescendo muito. Por quê? Porque a partir do momento que o Estado Islâmico conquistou Mocimboa da Praia, essa região aqui, eles passaram a expandir a sua capacidade, principalmente pela organização logística. É importante lembrar que no processo de recrutamento do Estado Islâmico nessa região, do Al-Shabaab nessa região, eles conseguiram recrutar vários ex-oficiais do exército moçambicano e conseguiram emular um sistema de inteligência bastante eficiente nessa região, que dá a eles uma vantagem grande em relação às forças militares na região de Cabo Delgado. Então, quando eles conquistam Mocimboa da Praia, o Estado Islâmico, o Al-Shabaab, ele começa a buscar a expansão vertical ao longo da costa do norte de Moçambique para expandir seu território, basicamente ocupando dois lados de uma rodovia central aqui, que é a N30 e a N38. Quando eles começam a avançar, eles começam primeiro a subir e conquistar já a região de Palma, que está sob controle não oficial, óbvio, mas nada do Estado Islâmico é oficial, mas eles têm um controle muito robusto em Palma, e eles começam a descer esse controle com o objetivo de conquistar a cidade de Pemba e assim manter essa faixa inteira totalmente ao seu controle. A perspectiva disso acontecer é absolutamente horrorosa, mas no momento o Al-Shabaab está conseguindo avançar com seus objetivos. O exército moçambicano ainda está muito desorganizado e ainda está resistente em utilizar ajudas de outras forças, de outros países, para tentar conter essa situação. Hoje, existem forças americanas e forças portuguesas estacionadas em Moçambique, mas elas ainda não foram acionadas, o governo moçambicano ainda não pediu a ajuda delas para poder atuar nessa região. O que o governo moçambicano fez foi contratar algumas empresas de segurança privada da África do Sul e da Rússia para tentar conter esse avanço aqui. Mas, naturalmente, isso não está sendo o suficiente. Ao mesmo tempo, algumas dessas empresas, que aí incluem de outros países também, estão atuando para proteger as áreas de projetos aqui perto de Palma e também na área de Mocimboa da Praia. Conforme isso vai avançando, qual que é o grande temor? O grande temor é de que que a conquista e a consolidação dessa região por parte do Al-Shabaab acaba entrando na Tanzânia, acaba expandindo para o Zimbábue, acaba expandindo para dentro do país e também chegando na África do Sul, o que faz com que o governo sul-africano seja um dos mais vocais, pressionando o governo moçambicano para que eles aceitem ajuda externa, até porque eles hoje não estão conseguindo segurar esses avanços. O governo moçambicano hoje está entre a cruz e a espada. Por quê? Primeiro, eles estavam apostando todas as fichas nesse projeto de gás natural. Eles viam ali que era a oportunidade de Moçambique dar um salto.
Agora, isso também não transmitiu a confiança, e talvez a comunicação não foi bem feita, de conseguir convencer a sociedade de que isso era possível. Existem dois exemplos bem próximos, um a favor e um contra de Moçambique aqui na região. O primeiro é Botsuana, que por meio da exploração de diamante no país conseguiu de fato melhorar a vida de milhões de pessoas e fazer com que o país desse um salto na sua capacidade social e econômica. Um outro exemplo é Angola, que apesar de toda a riqueza de petróleo, a corrupção lá disparou ainda mais e fez com que a sociedade não visse esses avanços da capacidade de exploração da Sonangol e várias outras empresas angolanas. Moçambique está entre essas duas possibilidades. E hoje não existe essa concepção por parte da sociedade de que vale a pena acreditar no governo ao invés de acreditar nas narrativas de um grupo como o Al-Shabaab. E hoje, nessa região de Cabo Delgado, o Al-Shabaab tem a vantagem de trazer e conquistar as mentes de vários cidadãos moçambicanos na região que são pobres, sem perspectiva, sem acesso à educação, sem acesso ao básico, e isso fortalece ainda mais o grupo nessa região de Moçambique. E por que tem muita desconfiança em cima do governo de Moçambique? Não é só pela história. Essa região aqui, de Cabo Delgado inteira, ela sempre foi um ponto de trânsito de contrabandistas trabalhando com narcotráfico. Então, o que acontecia aqui? Essa área sempre foi o epicentro, nessa região da África, de drogas que vinham do Paquistão e do Afeganistão, entrando pelo Cabo Delgado, chegando até Joanesburgo e Cidade do Cabo, na África do Sul, e de lá ou sendo consumida pelo mercado local ou sendo exportada para a América do Sul e América do Norte. Durante 40 anos, essa foi a principal atividade econômica nessa região de Mocimboa da Praia, de Palma, de Kiçanga, de Pemba, etc. Então, a mentalidade de que o Estado não estava presente, não fez muito para conter esse fluxo de narcotráfico nessa região, não dá nenhuma perspectiva positiva no momento de que os ganhos oriundos dos campos de gás poderiam gerar um efeito diferente para eles. Por outro lado, a presença do Al-Shabaab também ela é algo muito recente. E temos que ver até que ponto a população de Cabo Delgado vai tolerar esse tipo de postura extremamente agressiva que é característica e típica do Estado Islâmico. Sabemos, pelo exemplo da Síria, que o caminho é um. O caminho é ser implacável com o máximo de ajuda possível, porque à medida que eles consigam avançar na região, vai ficar muito mais difícil para que o governo moçambicano consiga solucionar esse problema. Bom, gente, ficamos por aqui no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Um abraço a todos. E esse é um assunto que vale muito a pena acompanhar, porque ainda tem muita coisa que pode acontecer. Um abraço a todos.